Bom pessoal, bem-vindos a mais um Tourbook. Esse vai ser o Tourbook 98, de acordo com a ordem que o Noturno fez aí para os Tourbooks do fórum. Vai ser o meu quarto vídeo e hoje eu vou falar desse gibi aqui, que é o Cages, do Dave McKean. Dave McKean, para quem não conhece, é um artista que ficou famoso pelas capas do Sandman. Ele é artista gráfico, escultor, fotógrafo, pintor. Ele faz isso tudo muito bem, na minha opinião. Eu sou muito fã do trabalho dele. Ele ficou famoso com as capas do Sandman, mas ele tem uma longa parceria com o Neil Gaiman. O primeiro trabalho deles foi o Violent Cases, e eles têm uma longa história de trabalho juntos. Eles fizeram Violent Cases, eles fizeram Signal to Noise, eles fizeram Orquídea Negra, que foi o primeiro trabalho deles para DC, que levou ao Sandman posteriormente. E esse aqui, Cages, foi a primeira história seriada dele, onde ele escreveu e cuidou da arte. Assim. Foi um trabalho completamente autoral, que foi publicado originalmente com uma minissérie de 10 números, entre 1990 e 1995. Teve várias edições encadernadas. A primeira foi a da Kitchen Sink, de 98, que eles lançaram a minissérie completa como um encadernado de capa dura. E alguns anos depois, em 2002, a NBM lançou uma edição softcover de Cages, que também está esgotada. E esse ano a gente chega nessa edição, que é a que eu vou falar, que é a edição da Dark Horse. Aliás, abrindo um parênteses, a Dark Horse tem lançado umas coisas muito interessantes e muito fora do feijão com arroz de gibi americano. No último vídeo eu falei sobre o Black Sad, e agora Cages, que é um material muito bom. É um material que estava fora de catálogo há bastante tempo, e eles lançaram uma edição belíssima. Tem quase 600 páginas o Cages, ele é bem grosso. Aqui a lombada, aqui a quarta capa. A título de comparação, isso aqui é um volume do Bone, da Via Letera, para vocês terem uma ideia das dimensões do Cages. E sobre o que é Cages? É um trabalho extremamente autoral do Dave McKean, em que ele aborda uns temas que a priori podem ser meio esquisitos. Ele fala de criatividade, ele fala de arte, ele fala de criação. E o fio condutor da história é um pintor, um artista, que se muda para um prédio novo para poder trabalhar. E ao longo da história ele vai interagindo com outros moradores do prédio, ele vai interagindo com a região onde ele vive e com o próprio prédio. E aí a história vai se desenvolvendo. E nisso o Dave McKean ele fala de todos esses assuntos. Ele abre com reproduções das capas da minissérie, que são naquele estilo que a gente conhece do Sandman, que é onde ele mistura fotografia, pintura, algumas colagens, né? E aí ele passa por um prólogo, que são várias histórias sobre a criação do mundo, e com abordagens diferentes, que você vai ver depois, tem a ver com a maneira com que ele aborda os assuntos dos quais ele trata ao longo da história. Então tem algumas páginas desse prólogo, com algumas fotografias, ilustrações, e o grosso do trabalho é feito num traço muito bacana, que não é assim o que a gente está acostumado a ver do Dave McKean. É um traço, é um bico de pena, um nanquim muito bem feito, um traço mais solto, mais largadão, mas extremamente eficiente. E ele passa boa parte assim, dos primeiros capítulos da minissérie assim, desse jeito. Você vê que é um traço enganadoramente simples, porque ele parece meio sujão e meio desastrado a princípio, mas que ele retrata muito bem os cenários, muito bem os rostos. É impressionante. Isso é uma coisa que a priori não é óbvio para quem está vendo o trabalho dele, como ele caracteriza bem as pessoas. Assim, você reconhece cada personagem de uma cena para outra, de um capítulo para outro, em posições diferentes, fazendo expressões diferentes. E aí ao longo da história ele começa a mudar um pouco, assim, dependendo do que ele quer abordar. Ele vai usar fotografia,
ou ele vai usar uma mistura, um esfumaçado com foto, com desenho. E aí ele vai, às vezes, ele usa umas aguadas por cima do nanquim, por cima dos traços de nanquim. E ao longo da edição você vai vendo o quanto ele é versátil, o quanto ele domina muito bem todas essas técnicas. Mas aqui pro final ele começa a variar bastante. Você tem um recurso que ele usa, que é você ter, dependendo do que ele está mostrando, ele mudar a tinta com que está impresso o desenho dentro dos requadros, para indicar uma situação onírica, uma situação onde o personagem não sabe muito bem o que está acontecendo, que é um contraste muito grande pro padrão das páginas. E aí aqui ele começa a mudar, ele vai sobrepondo imagens, ele vai sobrepondo técnicas. Aqui você já tem um Dave McKean mais parecido com o que a gente conhece dele, das capas do Sandman, de álbuns como Signal to Noise, que é o Dave McKean pintor. E aí ele vai alternando essas técnicas ao longo do livro. Então você vai ter o Dave McKean desenhando com um bico de pena e nanquim, você vai ter algumas partes que são colagens. O livro é majoritariamente em preto e branco, mas ocasionalmente você vai ter uma ou outra imagem ou uma outra página usando imagens coloridas. Aí aqui ele já começa a modificar de novo. E assim, tudo isso servindo a história que ele está contando. De vez em quando você vai ter fotografias, né? Aqui tem toda uma sequência com fotografia aqui. Aqui ele já usa uma técnica de desenho que parece o trabalho dele dos livros infantis do Neil Gaiman, como o Dia que eu troquei meu pai por Dois Peixes Dourados, ou Os Lobos na Parede, ou o próprio Coraline. E aí ele vai contando a história dele. E assim, como eu disse das outras vezes, né, eu já recomendaria por isso, porque é um trabalho artístico extremamente bem feito, extremamente apurado, né? Especialmente se você conhece o trabalho dele, os trabalhos mais famosos dele, é interessante ver isso aqui. E a história é muito bacana, assim, uma coisa que me surpreendeu foi como ele escreve bem e como um negócio que parece, a princípio, muito viajandão, muito bicho grilo, se desenvolve de uma maneira que, pelo menos a mim, atraiu muito como leitor e flui muito bem. Não é mal escrito, assim, tem diálogos muito bons, um ritmo muito bom, ele é um storyteller extremamente eficiente. E falando especificamente daquele aspecto que interessa pra gente nos Toolbooks, a edição da Dark Horse é muito bonita. Assim, ela não tem extras propriamente ditos como a gente está acostumado a ver, mas tem muito material que ele produziu para edição encadernada. Tem coisas que não saíram quando o Cage saiu como uma minissérie, coisas que não saíram nas outras edições encadernadas, além das capas. Eu recomendo vivamente o Cage, especialmente se você é fã do trabalho do Dave McKean com o Neil Gaiman na Vertigo. Ele tem uma vibe Vertigo muito forte, apesar de obviamente não ser um livro da Vertigo, mas ele tem toda aquela cara e todo aquele clima, especialmente das publicações dos primeiros anos do selo Vertigo na DC, né? Se você é fã do Sandman, dos livros da magia, não é uma história necessariamente com os mesmos temas, mas grandes chances de você gostar também. Que é isso, pessoal, esse foi o Toolbook de hoje, que foi Cages, do Dave McKean. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso daí, boas festas e até o próximo Toolbook. Fui!